Vamos aqui falar, olha, ontem a gente falou, ontem, anteontem, mas ontem também, da ex-paquita Pituchita indiciada pela polícia. Agora ela não é mais a única artista a ser indiciada pela polícia. Tem um ator famoso de TV que todo mundo conhece, que elogia o trabalho dele, porque ele realmente é um bom ator. Não está no vídeo no momento, mas né, ele é um nome conhecidíssimo. Começou criança, inclusive, na televisão e acaba de ser indiciado pela polícia. Nem ele sabe, no momento, que ele foi indiciado. Essa informação vai ser passada agora e com certeza vai chegar ao conhecimento dele, porque não chegou ainda através das autoridades, através do Alessandro Lobianco, nosso repórter lá no Rio de Janeiro, lá do Carioca, do A Tarde é Sua, já está a postos, a situação já está definida, é isso mesmo, indiciamento pela Justiça. Está correto, Alessandro Lobianco? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Corretíssimas informações. Trata-se realmente, como você falou, de um ator bastante famoso e que eu também, desde que me entendo por gente, cresci vendo esse ator super talentoso atuar na televisão. Sim, eu sou mas fã. Que agora ele vai voltar aí a ser pautado aí na imprensa pelas páginas policiais e, infelizmente, Sônia, numa acusação aí já formalizada pelo Ministério Público e já aceita pela Justiça pelos crimes de resistência, desacato e concurso material, que é quando você vai somando vários crimes dentro de uma mesma ação, né? O que complica ainda mais. A juíza já aceitou e já mandou a 26ª Vara Criminal aqui do Rio de Janeiro intimar e instaurar esse processo aí para que o ator possa se defender, Sônia. Sim. O curioso é que o Ministério Público chegou a tentar localizar o ator, a tentar contatos com esse ator para propor uma transação penal, que é quando a Justiça disponibiliza ali uma cesta básica, um pagamento, para que isso não vá adiante. Mas o ator, ele não só não deu resposta, como ele largou de mão, nem constituir advogado, ele constituiu. Então ele foi indiciado meio que à revelia e se não tiver uma atenção maior agora que virou réu, pode ser condenado aí por esse, né, por ficar empurrando as coisas com a barriga, né? Que coisa, gente. Pois é, a formalização da juíza, ela diz o seguinte, Sônia, que está indiciando esse ator famoso, esse ator global por opor-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça a funcionários competentes para executá-los ou a quem lhe esteja prestando auxílio. São tipificações que ela já coloca ali que o ator pode pegar. Se não comparecer e se continuar nessa inércia, há 6 meses a 2 anos, né? Então são crimes graves aí que ele está sendo acusado e, como eu disse, nem constituiu ainda a advogada. Antes de eu falar, Sônia, da situação propriamente desse ator, eu queria contar para vocês uma curiosidade, porque enquanto eu estava apurando essa matéria, eu conversei com alguns garçons, pessoas que trabalham em bares aqui tradicionais do Rio de Janeiro, que vivem a situação que aconteceu com esse ator há mais de 30 anos. Sim. E eles estavam me contando, Sônia, que o que aconteceu com esse ator é tão comum, mas tão comum, que um deles que eu falei, me falou na hora: Lobianco, no momento que eu estou falando aqui com você, eu estou com o celular de um grande ator aqui no meu caixa, para que ele, como garantia de que ele vai voltar aqui para pagar a conta dele. Isso a gente tem ficado com identidade e com o celular dessas pessoas, porque isso está muito comum. E o que ele me explica antes de eu entrar no caso desse ator, Sônia, para dar uma pista maior para o público de casa, quem possa ser, esses garçons me explicaram o seguinte: Lobianco, a gente tem mais de 30 anos aqui nessas casas tradicionais, né? E eu tô falando ali do Bar do Jobi, que é um símbolo ali do Leblon, Pizzaria Guanabara, que vários cantores frequentam, o Belmonte, quer dizer, são garçons acostumados a lidarem ali com a nata artística. E eles contam o seguinte: Lobianco, há 30 anos, até menos, há 15 anos, 20 anos, não tinha essa coisa de Instagram, Twitter, os artistas, eles não se mostravam tanto. Então, quando um artista chegava aqui num restaurante, aqui num bar nosso, era aquele agito que ninguém iria recriminar o artista por nada, porque ou você via na novela
ou você dava sorte de ver na rua. E a gente gostava de ver esses atores e cantores entrando em nossos restaurantes, porque eles entravam e as 2, 3 semanas seguintes o restaurante ficava cheio, lotava, que o público ficava na esperança, será que ele vai voltar, será que não vai? Porque era a única chance das pessoas terem contato e verem ali seus artistas. Mas, e aí os restaurantes, até quando acontecia alguma situação que eles falavam, os artistas eles são meio folgados mesmo, principalmente os que moram perto, eles chegam aqui no bar, sentam, comem, vão conversando, vão ficando alegres com os pilequinhos, a conta vai subindo. E quando eles param para perceber aquilo que eles estavam ali, muitas às vezes estão com o dinheiro vivo, não estão com o cartão e tal... Eles falam, ih, rapaz, não dá para pagar tudo, deixa eu ir na minha casa, amanhã eu pago. Mas naquela época as pessoas ficavam tão assim, nossa, fulano tá aqui no nosso restaurante, né? Porque não dava para ver no Instagram, você não via os artistas. Você não... Então eles falavam, não precisa pagar não, deixa isso para lá. Então tinha essa cultura. E ele me contou que muitos artistas foram se educando com essa cultura, mas que agora, de uns anos para cá, Sônia, com a crise econômica que a gente está, os preços de aluguel de restaurante, né, essas luvas tem que ser tão carérrimas, a gente está vendo um monte de restaurante fechar aqui no Leblon, eles não estão mais aceitando. Quando o artista fala, deixa eu ir ali em casa, então eles já voltam, eles falam, não, então deixa o celular de garantia, ou então falam, não, a gente vai ligar para a polícia, liga para alguém trazer, para um amigo, para uma esposa, para um marido trazer, mas tem que pôr, então vou chamar a polícia. Consumiu, tem que pagar, né? Pois é, ele falou agora, quem quer ver a artista, entra no Instagram, eles estão se mostrando, a gente não tem mais essa coisa aqui no bar de se vangloriar que os artistas estão vindo aqui nos nossos restaurantes. A gente gosta, mas a gente quer que pague. Claro. E foi isso que aconteceu com esse ator. Esse ator, ele esteve num bar em setembro do ano passado, a conta deu R$200, e ele não queria pagar. Ele começou a xingar os garçons e havia um grupamento da polícia próximo a esse bar, percebeu a movimentação e abordou para saber o que estava acontecendo. E aí esse ator partiu com tudo também para cima da polícia e chegou a falar em vídeo, Sônia, a seguinte frase: vocês são otários, vocês são uns M... E quando forem para a pista, eu vou matar todos vocês. Estava embriagado, é? Ameaçou os policiais de morte, sabe? Sim. E aí o que acontece? Os policiais colocaram à força ele na viatura, levaram para a delegacia, foi um sufoco danado que está narrado pelos policiais. E os policiais e os funcionários não deixaram isso à deriva, não. Esse ator não compareceu, não deu retorno, mas as vítimas foram e compareceram lá e querem levar isso adiante. Então agora, como a Justiça aceitou, passou para o Ministério Público e o Ministério Público mandou para o juízo e o juízo mandou para a 26ª Vara Criminal. E esse ator agora está oficialmente como réu criminal indiciado pela polícia e pela Justiça aqui do Rio de Janeiro. Olha aí que situação séria, delicada, não é? Se colocou por não ter exercido o que é um direito, que é o direito de defesa, abandonou a situação, não ligou para nada, não negociou uma pena alternativa que poderia caber no caso dele, né, Alessandro? Eu te perguntei se tem alguma informação de que ele estaria embriagado para fazer tudo isso com a polícia ou não? Tem essa informação. Até nos vídeos a gente vê que realmente está possa estar visivelmente alterado, né? E o que os garçons relataram ali dentro do processo é que realmente eles foram educados ali no sentido de tentar negociar uma solução, mas essa solução até no sentido de poder deixar um celular, deixar um pertence ali para voltar no dia seguinte pagar, esse ator, ele estaria tão exaltado que não deu nem para iniciar esse diálogo com ele, restando apenas aí o apoio da polícia, porque ele chegou a chutar e derrubar uma moto que estava parado ali próximo de um outro cliente. Então, antes que a situação pudesse, de fato, se agravar, como eles viram que caminhava para isso,
precisou ser colocado à força mesmo dentro da viatura e levado para a delegacia. E é uma pena, porque pode pegar de 1 a 3 anos de prisão, é isso que você falou? Pois é, de 6 meses a 2 anos, é isso, Sônia. 6 meses a 2 anos, um ator tão talentoso, dono de um trabalho na TV brasileira que é muito importante, não é? Teve aí na minissérie Liberdade, Liberdade, uma atuação primorosa, quer dizer... Primorosa. Por quê, né? Porque em situações tão pequenas, tão corriqueiras, criar uma confusão dessa sem ter a menor razão, e depois abandonar também, não defender nem o próprio interesse, não querer quitar a sua dívida, não apenas com o bar, com o restaurante, mas com a própria justiça, com a sociedade, largou tudo, né? Vamos dizer que tem, Sônia. Até uma observação que os garçons contaram para mim, falando dessa mudança hoje de mentalidade do estabelecimento. Sim. Eles até me citaram uma coisinha que eu desconfio, porque talvez, né, isso é uma suposição minha, o ator não tenha mesmo se manifestado e não tenha respondido. Esses garçons me contaram que já tiveram vários outros casos assim, que foi parar em delegacia. Só que eles me contam o seguinte: normalmente quando isso acontece, um ator é levado à delegacia, os restaurantes entendem que aquela exposição pública, aquilo tudo já foi suficiente e aquilo fica ali na delegacia, eles remetem, instauram um processo, ninguém fala nada e acaba sendo arquivado por desinteresse dos dois lados. Sim. Só que no caso desse ator, tanto os funcionários do restaurante quanto os policiais se manifestaram querendo proceder com a denúncia, né? Então não ficou aquela coisa solta no ar para ser arquivada. Sim. Houve interesse das vítimas, então realmente, se o ator achou que ia ficar por isso mesmo, que o tempo ia ficar para lá, não ficou não, Sim. Foi indiciado. Certo, vamos deixar claro aqui que o programa está aberto também para esse ator que a gente conhece, que a gente gosta muito, pode utilizar o espaço que quiser, mas a gente está dando as informações, nós estamos dando esse fato, uma notícia exclusiva do Alessandro Lobianco, e a gente vai revelar agora a identidade dele. Não dá para passar a mão na cabeça, não. Fez, tem que pagar, né? Tem que realmente resolver essa história. Pode falar, Lobianco. Olha, Sônia, eu vou revelar o nome mostrando uma telinha do próprio nome dele ali mesmo no processo. A gente está falando aí que mostra do autor, né, da ação, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e réu André Gonçalves Barbosa, que é um ator aí que, em termos de talento, dispensa qualquer comentário, né, Sônia? André Gonçalves, gente. Então, toda essa história, o André deixou rolar, não tomou nenhuma providência e agora acaba dessa maneira, que é uma maneira séria, não é? Um indiciamento pela justiça. Não precisava ter deixado chegar até a isso. Você disse que talvez ele não saiba, né, ainda do indiciamento, é isso? Eu desconfio, na verdade eu tenho 99% de certeza que ele não sabe, Sônia, porque ele nem constituiu um advogado dentro do processo, né? Então, eu tenho até uma segunda telinha aqui só para confirmar que a juíza diz: proceda-se a baixa na distribuição e remeta-se os autos a livre distribuição para uma das áreas das varas criminais do Rio de Janeiro, e a gente confirmou que já caiu na 26ª Vara Criminal. E eu achei curioso, para encerrar, destacar essa telinha também para ficar provado que tentaram a transação penal, que diz o seguinte: intime-se o autor do fato por OJA e por contato telefônico, certificando para que se manifeste em 5 dias sobre a proposta da transação penal oferecida pelo Ministério Público, que é o pagamento de uma cesta básica no valor de um salário mínimo. E ele nem negociou, nem para negociar. Agora vai gastar muito mais com advogado. Certo, ele ainda tem, claro, esse direito, constituir um advogado e tentar se defender nessa história. Tá ok, então, Alessandro Lobianco. Obrigada pela informação. Até logo mais. Tchau. Bom, vou direto para o Rio de Janeiro, porque agora o Alessandro Lobianco tem o outro lado da história que envolve o André Gonçalves. Ele falou com o ator, é isso mesmo, Alessandro? Confirma pra gente.
Sônia, a gente, na verdade, recebeu aqui uma ligação do Silvio Guerra, que é o advogado do André Gonçalves, né? Representa eles em outras ações. E o Silvio falou que está se constituindo como advogado dele agora também nesse processo. Que bom. Informou, Sônia, que eles não tinham conhecimento, que eles não estavam sabendo. E ele falou que vai agora pedir à Justiça a nulidade desse indiciamento, já que as intimações que foram feitas da Justiça não tiveram sucesso diretamente, não foram assinadas, né, pelo André Gonçalves. Então, o que ele vai pedir, vai tentar a nulidade desse indiciamento, mas que agora oficialmente está entrando para representar o ator nesse processo. Então o caso dele agora está em boas mãos, né? Não precisava ter chegado até isso. Mas com o doutor Silvio Guerra, as coisas vão se encaminhar positivamente, com toda a certeza. Valeu, Alessandro. Até mais. Valeu.